Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Já peço desculpas se tiver um nível de ruído, é porque está muito calor aqui em Goiás e eu estou com o ar-condicionado ligado e tem um nível de ruído, mas dá para ouvir perfeitamente o que eu estou falando, não é? Então vamos lá. Como todo mundo sabe, eu sou coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo. E para chegar a esse posto a gente tem que estudar muito, tá? Então eu tive que fazer graduação, pós-graduações, mestrado. Para chegar a coronel na ativa, nós temos que fazer até doutorado. E durante todos esses cursos, nós estudamos muito algumas coisas, e uma coisa tem especial importância, que é investigação criminal. Afinal de contas, investigar crimes é a própria essência do trabalho policial, não é? Então, nós treinamos muito, nós aprendemos muito, nós fazemos estudos de caso, analisamos erros cometidos para melhorar cada dia mais a investigação criminal que fazemos. Uma das coisas que nós aprendemos muito é fazer uma investigação ampla, uma investigação eficaz. No seguinte sentido, se eu tenho que encaminhar um laudo para um instituto de criminalística, por exemplo, para verificar, é bom eu já relacionar, olha, eu quero isso, isso e isso. Para que eu não mande o pedido para o instituto e ele tenha que fazer ali a análise e depois ele me encaminha o laudo, eu pego e falo, mas eu quero saber também tal coisa, né? Isso só vai atrasar. Quer ver, quando tratamos com testemunhas, quando nós inquirimos uma testemunha, a gente deve exaurir tudo que a gente quer saber daquela pessoa. Porque a pessoa está perdendo o dia todo, às vezes, de trabalho para vir ali prestar depoimento para a gente, né? E todo mundo tem alguma coisa importante para fazer, não é? Então, por exemplo, pode ser um médico que está deixando de salvar vidas lá no pronto-socorro daquele hospital porque está ali prestando depoimento. É bom que você já extraia dele tudo que você precisa naquele depoimento, para que você não tenha que falar, poxa vida, né? Ele veio aqui semana passada, eu perguntei isso e isso, mas eu esqueci aquilo, chama ele de novo. Poxa, chamar uma testemunha uma segunda vez, uma terceira vez é uma vergonha. Quando precisa a gente tem que fazer, mas devemos evitar, devemos tornar as nossas investigações eficazes, né? Então devemos fazer a coisa de maneira ampla. Por exemplo, quer ver um exemplo? Eu vou lá investigar uma pessoa investigar a situação de que a pessoa denunciou que invadiram a casa dela. Falou, olha, invadiram a minha casa aqui, roubaram vários itens e tal. Eu vou lá, vou fotografar o local, vou ver se houve entrada forçada e tudo mais, né? Só que nós sabemos que muitas vezes essas entradas ocorrem por facilitação de quem já tem o acesso. Então eu já chego lá e falo, olha, me dá uma lista de todo mundo que tem acesso a esse local. Uma empregada que tem a chave, né? Um funcionário de manutenção que tem uma senha para entrar aqui, você já me dê, porque nós sabemos por conhecimento profissional que muitas das entradas e desse tipo de ocorrência ocorrem dessa maneira. Então a gente já vai investigando. Para eu não ir lá, faço toda uma análise, depois eu tenho que falar, puxa vida, vamos lá e perguntar isso agora? Poxa, não, vamos adiantar, né? Quer ver outra coisa? Só dando exemplo aí. Nós sabemos, por experiência profissional, que tem gente que faz esse tipo de denúncia, mas na verdade ele só está fazendo uma fraude para ganhar o prêmio do seguro. Então eu já vou lá e já checo se a pessoa tem seguro, se vai usar o seguro. Então a gente já obtém essa informação, para evitar de que a gente tenha que ir lá, depois tem que ir de novo, depois tem que fazer, chamar a pessoa. Não, a gente já procura se antecipar, não é? Então é simples assim. Por que eu estou falando isso? Vamos para a vida real, vamos ver uma coluna. Aqui, olha, eu estou mostrando a coluna do Metrópolis, do Guilherme Amado, apenas porque foi ele que denunciou aquela situação do ministro Silvio Almeida, né? Foi ele que fez a denúncia. Mas toda a mídia está repercutindo essa situação aqui. E a coluna do Guilherme Amado fez uma pergunta muito coerente, ó. A pergunta que a PF esqueceu de fazer a Aniele Franco. Nossa, o Guilherme Amado quer ensinar a PF a trabalhar? Pois é, né? Olha, PF deixou de questionar a Aniele Franco sobre um ponto muito relevante no contexto do suposto assédio de Silvio Almeida. O que seria isso? Vamos lá. Olha, ao colher o depoimento da ministra,
na investigação que apura supostos assédios e importunação pelo ex-ministro Silvio Almeida, a Polícia Federal não perguntou para a Aniele a quais autoridades do governo ela havia relatado os episódios de assédio antes da coluna revelar as denúncias. Sim, porque a coluna revelou a denúncia, foi a coluna a coluna do Guilherme Amado, né? E vamos continuar lendo. Estranhamente, parecem não se preocupar na investigação com as notícias de que ministros e a própria primeira-dama haviam sido comunicados e já sabiam há tempos dos relatos. E por que isso é importante? Porque nós estamos investigando um crime, mas já temos que abrir o leque para verificar outros crimes. Quando você vai investigar uma denúncia de assédio, você já deve procurar abrir a investigação para ver, mas e se a pessoa estiver fazendo uma denunciação caluniosa? Ela fala, olha, aconteceu isso, você fala, opa, mas não é muito factível essa história dela. E você já vai colhendo informações. Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, isso foi noticiado na notícia original, é de que autoridades de Estado já sabiam há meses do que estava ocorrendo e não fizeram nada. E se isso estava acontecendo, você pode ter que investigar um outro crime, que é o crime de prevaricação. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, tudo bem? Já fiz, né? Agora, a pergunta não seria retórica ou sem propósito. Se autoridades do governo souberam pela própria Aniele Franco das acusações contra Silvio Almeida e não tomaram atitude, poderia haver insumo e causa para uma nova investigação da Polícia Federal. É isso aí. Se souberam e não fizeram nada, é sinal de que podem estar prevaricando. Agora, por que eles estão interessados em fazer uma investigação de maneira tão frágil, não querendo investigar possíveis desdobramentos? Por que será? Será que estão querendo esconder alguma coisa para debaixo do tapete? A questão aqui levantada pelo site Metrópolis é muito pertinente, tá? Então, com a palavra, a Polícia Federal. Por que vocês estão fazendo uma investigação tão superficial, né? Com a palavra Polícia Federal e os pombos jurídicos do canal do Sem Perfil, que vão dar um jeito de colocar a culpa disso no ex-presidente, porque afinal de contas, tudo que acontece de errado nesse país é culpa do ex-presidente, né? Já está vencendo esse argumento, mas vamos ver o que está acontecendo, porque a questão levantada pelo Guilherme Amado é pertinente ao extremo. Por que a Polícia Federal não está querendo apurar esta situação que é gravíssima, tá bom? É isso aí, aguardem os próximos conteúdos do canal do Sem Perfil.